Os passos que você vai ver aqui explica a história de um administrador de um hospital do Rio de Janeiro. Ele é, segundo a polícia, chefe de uma quadrilha especializada em sequestros de bebês. 4 mulheres são vítimas dos criminosos. 4 mulheres. Só no hospital em que ele trabalha. Põe no Cidade. 4 mulheres que por muito pouco não perderam os filhos. Gabriela teve o bebê sequestrado. Chegaram 2 caras encapuzados, alto, armado, arrombaram a porta. Aí, do nada, eles olharam pro meu filho e eu pedindo para deixar meu filho comigo e eles pegaram e levaram. O surpreendente é que ela não foi a única a quase perder um filho. Esta mulher conta uma história parecida. No início a gente achou que era um assalto, assim que eles entraram, que eles queriam levar as coisas mesmo. Só quando eles insistiram muito para deixar o bebê que a gente percebeu que era o bebê. A mãe conseguiu salvar o filho ao mentir para os criminosos. Porque ele engasgava, eu falei que ele era doente, eu não falei que ele engasgava. Na hora saiu isso, meu bebê é doente, não pode ficar sozinho. O menino moreno ainda pegou meu bebê de cima da cama e me devolveu. A violência não era a única maneira de coagir as vítimas. Esta terceira mãe também não quer se identificar. Ela recebeu uma oferta logo depois do parto. Que podia me oferecer de 12 a 18 mil e que esses 18 mil ele me daria uma pensão de R$500 ou R$1.000, dependendo, por mês. E que eu ficaria com esse valor e que ele faria um contrato comigo, mas ele precisava do bebê com o cordão umbilical ainda. E uma quarta mulher relata uma tentativa de negociação. Ele ofereceu 30 mil pelo meu filho. Só que eu falei, não dou, não vendo meu filho. Mas as semelhanças não param por aí. Os bebês nasceram aqui neste hospital em Saquarema, interior do Rio. A coincidência levou a polícia a descobrir um esquema criminoso bem maior. Ainda na maternidade, os recém-nascidos se tornaram alvo de uma quadrilha especializada em sequestrar crianças. A gente viu que realmente tratava-se de pessoas que queriam manter uma criança ali para depois dar um destino final dessa adoção ilegal. A polícia só descobriu o esquema criminoso depois de resolver o sequestro do menino Gustavo, o filho de Gabriela. O bebê de apenas 4 dias foi arrancado dos braços da mãe. Não sabia o que iam fazer com ele, 2 homens. Não sabia por que tinham pego, não sabia o que estava acontecendo. Fiquei com a cabeça, a mente muito perturbada, muito nervosa. Foi horrível. Altair dos Santos, conhecido como Altair Cocamelo, era administrador do hospital. O pequeno Gustavo foi encontrado na casa dele e da mulher, Jéssica Marinho, 2 dias depois do sequestro. O casal foi preso em flagrante. Ele tinha acesso no hospital, no setor da maternidade, na enfermaria. Então ele sabia quando a mãe ia ter alta, a criança, as características físicas da criança, sabia o endereço da família. Então ele poderia, e como ele fez, levou os sequestradores no local onde arrebataram o menor Gustavo. Altair também trabalhava como assessor parlamentar aqui na Assembleia Legislativa há 4 anos, depois que ele foi preso, acusado de envolvimento no sequestro do recém-nascido. A presidência da casa determinou a exoneração do servidor. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Legislativo. O reencontro do pequeno Gustavo com a família foi marcado pela emoção. A avó de Gustavo trabalhou 10 anos no mesmo hospital que Altair administrava. Passando o susto do Gustavo, vem um mistério, assim, aquele susto do nosso colega lá de trabalho, que para todo mundo foi uma decepção.
uma surpresa muito grande, a gente jamais imaginaria, porque ele se tornou um monstro para mim. No depoimento à polícia, Jéssica, a mulher de Altair, alegou que tinha perdido um bebê no 3º mês de gestação. Ela diz que pretendia adotar um recém-nascido sem que ninguém soubesse. Afirmou que fingiu estar grávida para receber uma herança prometida pelo pai de criação, uma fortuna no valor de R$500 mil. Mas, segundo a polícia, a versão de Jéssica não é verdadeira. Bom, isso foi uma versão fantasiosa, a princípio, por parte da Jéssica. Então, presumimos e vimos que esse pai de criação não existe. Os pais biológicos dela são pessoas humildes. Então, não havia possibilidade de adoção. Com o registro das 4 tentativas de sequestro e o envolvimento do administrador do hospital, a polícia suspeita da ação de um grupo especializado em encaminhar crianças para adoção ilegal. O trabalho deve focar os nascimentos no hospital de Saquarema nos últimos meses, mas já é possível ter uma ideia de quem seriam as vítimas preferenciais do esquema. Por meio de investigação, a polícia descobriu que a preferência da quadrilha era por bebês brancos do sexo masculino, com apenas 4 dias de vida e ainda sem registro de nascimento, justamente para facilitar a comercialização. A suspeita é de que os recém-nascidos seriam vendidos por até R$400 mil. Ainda falta descobrir os detalhes de como a quadrilha agia. 2 das mulheres contaram em depoimento que foram assediadas no hospital por outro funcionário, que não o administrador. Na primeira ocorrência, ele foi citado, como se estivesse amando do Altair com a Camila. Nessa segunda ocorrência, na última ocorrência, ele mesmo que abordou a mãe. E o Altair, ele não aparece nessa abordagem, ele abordou sozinho. Mais um suspeito de integrar a quadrilha foi preso. Frank Paulino de Jesus é sobrinho de Altair e pode ser um dos homens que sequestraram Gustavo. Um 4º integrante da quadrilha ainda é procurado. Depois de dias de angústia e dor, os pais de Gustavo agora podem curtir o filho. As horas iam passando, E sempre passava pela cabeça que será que eu vou ver meu filho? O tempo tá passando. Mas logo em seguida eu ajoelhava, pedia muito a Deus para tirar isso da minha mente, que tudo ia dar certo. E deu? Com certeza deu certo, deu tudo certo e hoje ele tá aí nos nossos braços aí.